É um prazer, né, seu livro estar aqui com o senhor, professor, que eu fui aluno, né, que eu fui também, trabalhei com o senhor, né, e respeito muito o senhor como professor, como pessoa, como pai de família, né, e o objetivo aqui é conversar um pouco, tentando resgatar um pouco da história de Tangará, né, dos municípios que hoje são municípios vizinhos a Tangará também, que fazem parte, e que o senhor contasse um pouco, né, da sua história no tempo de criança, como que era, né, como que foi a sua infância, como é que foi a sua história de vida, contasse um pouco para mim essa sua experiência, né, hoje já um pouco mais maduro, né, contasse um pouco da sua infância, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto aluno, principalmente, né, em relação à educação, quando o senhor estudava, né, nas escolinhas que na época eram escolas isoladas, né? Muito bem. Em 1963, eu comecei a ir para a escola, distante lá de casa, 3 quilômetros. Tanto para ir para a escola quanto para voltar para casa, era sempre e somente a pé. Era uma escola isolada, sim, a Escola Isolada São Pascoal, que fica no interior de Tangará. Era uma escola pequena e de madeira. Ela tinha uma única sala, sem mais nenhum cômodo. Isto é, não tinha nem cozinha, nem banheiros. Tanto é que a patente era lá fora da escola. Na hora da entrada, a professora, com um apito, dava o primeiro sinal e todos os alunos eram obrigados a permanecer parados onde eles estavam. No segundo apito, nós formávamos fila e silenciosamente obedecíamos às ordens da professora. As carteiras todas em fila e cada um ia para o seu lugar. Da cartilha ao quarto ano, todos na mesma sala, isto é, 5 turmas. Escola multisseriada, escola isolada. O primeiro ano de escola que eu frequentei era a cartilha. Um único livro para cada aluno. Este mesmo livro era para o ano todo. Para os alunos do primeiro ao quarto ano, também a escola tinha apenas um único livro, chamado livro de leitura, onde que a mesma leitura era feita durante 4, 5 dias até uma semana. Muitas coisas eu aprendi no meu tempo de criança na decoreba, decorando mesmo. Tanto é que nós tínhamos o chamado caderno de pontos, onde que eram feitas as anotações. E essas anotações a professora passava no quadro e de nós copiávamos no caderno. Por exemplo, os pontos cardeais, os estados e capitais do Brasil, na época 22 estados e capitais, pequenos versos e poesias e, é claro, a tabuada. Tudo isso e muito mais nós éramos obrigados a decorar. A gente aprendia decorando. Havia muito respeito e total obediência à professora. A disciplina era rigorosa. Na hora do recreio, como na escola não tinha merenda, os alunos comiam o lanche trazido de casa. Por exemplo, uma batata doce, um pedaço de pão, alguns bolinhos. E até eles repartiam com aqueles que não tinham, que não traziam nada. É importante destacar também as brincadeiras. Tempo de criança é importante a gente brincar também. As brincadeiras eram poucas, mas bem divertidas. Por exemplo, brincávamos do ovo choco,
da varinha, do pega-pega, bombarqueiro, ciranda-cirandinha e, é claro, o futebol. Futebol com bola de meia. Eu trago muitas e boas recordações do meu tempo de criança, do meu tempo de escola. Que bom, seu livro, resgatando um pouco isso, faz a gente voltar, né, no tempo, viajar um pouco, né? E quando o senhor começou a estudar, se transformou num excelente professor, né, hoje aposentado, como é que era trabalhar nessas escolinhas, a estrutura, ter que muitas vezes embaixo de chuva, embaixo do sol, como é que era quando a gente era criança, quando a gente estudava, e agora enquanto professor, quando o senhor trabalhava nas escolinhas, como é que era? Como é que o senhor trabalhava isso dentro, né, do senhor? Como é que era vivenciar isso no dia a dia nas escolinhas isoladas? Eu tive o privilégio de passar por toda a transição, de começo quase nada, para chegar hoje na tecnologia como estamos. Mas em 1978, eu iniciei minha carreira, e eu digo com orgulho, com todo respeito e educação, não só carreira, a minha missão de educador, na mesma escola, a escola que eu estudei quando criança. Porém, a escola ainda era a mesma, mas já bem mais precária. Já praticamente tinha vários buracos caindo pedaços. No ano de 1982, 4 para 5 anos depois que eu iniciei como professor, foi construída uma nova escola pelo Estado. Essa nova escola daí de alvenaria, pequena também, mas já com sala, uma pequena cozinha e 2 banheiros. Também com móveis novos, e na cozinha tinha uma pia, já tínhamos um fogão a gás e um armário construído, feito pela própria APP, feito de madeira, mas para guardar a merenda. A partir daí nós já tínhamos merenda na escola. Eu, com toda seriedade, profissionalismo e responsabilidade exigidos pela atividade, me dediquei de corpo e alma na aprendizagem e educação de nossas crianças. Eu frisei bem, aprendizagem e educação. As duas precisam caminhar juntas para o desenvolvimento do ser humano. No início, é claro que era muito difícil. A escola tinha apenas, também como professor, a escola tinha apenas um livro para cada aluno. Apenas um livro, chamado livro de leitura. Eu, como professor, diariamente preparava as aulas e, na medida do possível, mas procurava diversificar bastante as atividades. O professor, além de preparar as aulas, era ele quem fazia toda a limpeza, a organização e a arrumação da escola, e também preparar a merenda. E ainda tinha a horta escolar para cuidar. Então, realmente, não era muito fácil. A partir dos anos 80, com programas do governo estadual e da Secretaria Municipal da Educação de Tangará, como incentivo à leitura e atividades, a escola foi recebendo livros e mais livros. Por exemplo, já tínhamos livros de história, de geografia, de matemática, vários livros de leitura e atividades, isto para os alunos.
Com certeza isso daí já melhorou bastante, ajudou muito também na preparação e aplicação das aulas. Durante o ano, também é importante destacar, eram coisas marcantes na vida da gente. Durante o ano nós fazíamos muitas festinhas. Ao invés de dizer promoções, na época nós dizíamos festinhas, nas datas comemorativas. Por exemplo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia da Criança. Todas estas, os pais participavam juntos com os alunos. Era interessante. Todos acompanhavam participando. E, chegando ao final do ano, era gratificante para mim, para o professor, chegando no final do ano letivo, você ver os alunos aprovados. O professor continuava sendo valorizado, considerado e respeitado por todos. E para a gente fechar, para a gente concluir essa bela fala, essa experiência de vida, enquanto pai, né, enquanto professor, e inclusive depois que o senhor se aposentou, o senhor continuou lecionando na escola, né, a gente acompanhou por um bom tempo. Eu acho fantástico, né, o amor e a vontade de continuar, né, passando informações, passando conhecimento. Eu queria que o senhor colocasse em poucas palavras assim algumas considerações finais em relação à tua família, ao que hoje tudo isso significou, né, na vida do senhor, né? E se o senhor tem algum objetivo de vida ainda, porque a gente sempre tem que ter um objetivo para continuar vivendo e sonhando, né? Com certeza, não porque fui eu, mas eu me aposentei com 33 anos de contribuição, de trabalho. E daí continuei por mais 7 anos, completei 40 anos na educação, na formação, no acompanhamento, no desenvolvimento de nossas crianças, daí mais tarde dos adolescentes e jovens. Isto para mim foi gratificante. E com certeza hoje eu penso que me considero com total disposição, louvo e dou graças a Deus por isso, tenho saúde para isso. Se precisar voltar para a escola, eu tenho a mesma disposição, eu voltarei. Eu estou pronto para isso também, para continuar. Porém, hoje com uma grande preocupação. Eu tenho 2 filhos, um deles também é professor, eu tenho 2 netos, minha preocupação maior é com esses que estão crescendo hoje. Mas voltando um pouco na nossa escolinha isolada de São Pascoal, em 1995, com a emancipação do município de Ibiã, nós deixamos de pertencer para Tangará. Eu continuei na mesma escola, São Pascoal, na qual eu era efetivo. E o desenvolvimento foi chegando. E a tecnologia também. É importante lembrar que em 1997 eu recebi o primeiro computador lá na escolinha ainda isolada, escola multisseriada. E no ano seguinte, todas as escolas isoladas foram desativadas, isto é, foi feito o núcleo, o centro educacional em Ibiã. E lá fomos todos nós, professor e alunos, para, vamos dizer, para a cidade. Minha preocupação, como eu falei antes, é algo interessante que hoje você não pode deixar de lado. A internet, o celular. Isso daqui ajudou e muito. Porém, tem detalhes que está atrapalhando, prejudicando muito a convivência, principalmente de família. Hoje há muito pouco diálogo, há muita pouca aproximação.
quero terminar daqui a pouquinho dizendo uma frase interessante. Mas eu quero ainda lembrar que a internet e o celular, eu, na minha visão, e que eu uso também, moderadamente, com limites, mas estão soltos por toda parte e tomaram conta, principalmente também, da escola, influenciando, informando e transmitindo, aqui que vem o detalhe, quase só conhecimento. Por que eu digo quase só conhecimento? Eu acredito que aprendizagem e educação precisam andar juntas. A internet e o celular, infelizmente, esta é uma frase importante que eu considero, eu já refleti muito sobre ela. O celular e a internet aproximam quase tudo o que está distante. Pessoas e quase tudo. Aproximam quase tudo o que está distante. No entanto, distancia aquilo que está próximo. Distancia professor e alunos, distancia os casais, distancia pai e filho, filho e pai. Hoje, nós temos que nos preocupar com isso. E eu tenho certeza que o ser humano precisa de uma melhor socialização. O ser humano precisa de uma melhor convivência. Pensar um pouco mais nisto também. E a educação, a formação do ser humano, foi uma das minhas grandes preocupações durante os 40 anos que eu estive na escola. E eu acredito firmemente que é somente isto que dá mais valor e significado para a nossa vida. Seu livro. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que eu admiro muito o senhor sabe disso, né? Não é porque a gente está gravando, porque a gente está resgatando a história de Tangará, mas eu queria realmente te dar os parabéns, tá? Obrigado, Robson. Porque enquanto amigo... Obrigado pela oportunidade, para a mesmo. gente dizer um pouco daquilo que a gente fez, que a gente viveu, que a gente sente e daquilo que a gente é. Obrigado de coração e parabéns pelo profissional que o senhor é.